Olá! Se você não me conhece, meu nome é Leonardo Peixoto, sou professor na Analise e na aula de hoje eu vou te ensinar como montar um painel gráfico com diferentes tipos de gráfico utilizando o software IR. É uma aula bem complexa, mas também muito interessante porque agrega muito valor dentro do seu portfólio. Então, sem mais delongas, bora para a aula! Hoje você vai aprender algo que é muito difícil de ser feito. Eu não sei outros softwares que fazem. É claro, o Python faz, né? Sem problema. Mas eu falo softwares que você não precisa de programação. Que é você montar um painel gráfico com diferentes tipos de gráfico. Isso não é fácil de fazer. E até para você fazer manual é muito difícil, como nós vamos ver aqui, porque depende muito de como você quer aquela disposição. Quando é uma disposição simples, 1, 2, 3, 4, essa é até fácil. Essa você consegue fazer manual sem grande dificuldade. Agora, quando você faz uma disposição um pouco diferente, nós vamos ver várias aqui, essa aula é bem extensa, tá? É uma aula grande. Para você fazer manual fica difícil, porque aí você começa a esticar gráfico, aí o gráfico já fica todo distorcido, fica muito feio. Então, é algo que você precisa programar para fazer algo dessa forma. E um painel gráfico, igual os que eu vou ensinar aqui, gente, painel gráfico é caro. Um painel você já vai cobrar aí seus R$600, depende da quantidade de gráfico. Um painel com 3 gráficos a 4 dá para cobrar R$600 tranquilamente. O freguês vai ficar super satisfeito, né, o seu cliente, porque ele não sabe fazer aquilo na mão, ou ele vai ter um baita trabalho para fazer aquilo. Aí tem aquele negócio das letrinhas, né? Letrinha A, letrinha B, aí a pessoa vai e coloca aquilo manual com aquele inserir texto do Word, e aquela coisa não feia, porque no final, se a pessoa trabalhar bem, fica talvez igual ao do R, mas o tempo que ele vai gastar nem se compara. E eu vou te ensinar aqui como fazer isso de uma forma tão simples, que já sai tudo formatado. É muito fácil, gente. Muito fácil fazer isso no R. E se você ainda não usa essas ferramentas para montar o seu painel, você está deixando dinheiro na mesa, caso você já tenha clientes. E se você está fazendo para trabalhos próprios, você está perdendo tempo, porque você está gastando muito tempo fazendo isso manual, sendo que o R tem uma ferramenta para você montar isso em segundos, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos instalar o pacotinho GGPUBR. Eu já tenho ele instalado, estou só carregando, tá? Você provavelmente não tem ele instalado, você precisa instalar. Você está vendo que ele já carrega o ggplot2 junto, tá? Então, assim, eles trabalham, são pacotes que trabalham juntos, então você precisa do ggplot também. Caso você não tenha o ggplot instalado, é claro, você sendo meu aluno, você tem o ggplot. Não tem como você ter chegado até aqui sem ter o ggplot2 instalado. O GGPUBR, talvez você não tenha, são poucas aulas que eu utilizo ele. Mas na aula de hoje é necessário. Bom, nós vamos carregar um arquivinho aqui, pessoal, chamado TUFGrowth. Então, TUFGrowth, né, o crescimento aí do dente, né? Então, nós temos aqui 3 colunas, onde nós temos aqui o tamanho, né, a largura, na verdade. Isso aqui provavelmente é um produto e uma dose desse produto, tá? E vamos ler também um arquivinho chamado mtcars. Eu vou colocar aqui, vou fazer aqui algumas transformações. Eu vou pegar o nome do mtcars e colocar como uma coluna, né, chamada name, e transformei cilindro em fator. Deixa eu ler aqui o head do mtcars. Peguei só umas colunas principais, sabe que ele tem muita coluna? Então nós temos aqui o nome, que é o nome do carro, né? E temos aqui algumas características. Isso aqui é milhas por galão de gasolina, cilindro. Isso daqui eu acho que é potência, WT, tá? Então aqui algumas características importantes que nós vamos utilizar aqui nos nossos gráficos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a criar nossos gráficos. Primeiro nós vamos montar os gráficos. Como são gráficos diferentes,
Se você assistiu a aula passada, eu ensinei a criar painéis com gráficos iguais. Aí você cria tudo de uma vez só, moleza, né? É o jeito mais fácil. Aqui não dá, tá? Aqui realmente nós vamos ter que criar gráfico por gráfico, porque eles são diferentes. Então não tem como eu utilizar o mesmo script para criar tudo, né? O mesmo ggplot ali. Então nós vamos fazer aqui de forma diferente. Como eu disse, eu estou utilizando o GGBR para eu utilizar um único pacote. Então as funções vão mudar aqui um pouquinho. É até bom que você conhece funções novas, mas você pode fazer nas que você está acostumado no ggplot2 sem nenhum problema, tá bom? Então vamos lá. Vamos criar aqui primeiro um boxplot. Então um ggboxplot do nosso arquivo TOFFgrowth, onde no y nós vamos colocar dose, né, desculpa. No x a gente vai colocar dose, no y nós vamos colocar a largura, vamos colorir por dose, e aqui a paleta de cor, né, JCO. Paleta, gente, aí tem que pesquisar na internet mesmo o que significa cada uma, tá? Vamos criar aqui o nosso gráfico. Ó. Criamos um boxplot comum aqui e tal. Aqui em cima tá legenda, né? Tudo direitinho. Agora vamos criar um dotplot, que é tipo um boxplot, só que com pontos. Com o mesmo arquivinho de dados. Ó, mesma coisa, tá? Só para a gente ter um gráfico diferente. Vamos colocar aqui a largura, né, de 1, que é a largura dos pontos. Olha como que fica aqui o nosso gráfico. Olha, esse é um dotplot, né? É um gráfico com pontos. É muito parecido com o boxplot, tá, pessoal? Só que aqui você tem exatamente onde ocorre cada ponto. Aí, igual, aqui você consegue ver que é mais ou menos o meio. Aí, se você olha o boxplot, é isso que acontece, né? Então, beleza. Agora vamos criar um barplot. Agora vamos pegar o nosso arquivinho mtcars. Isso aqui só para te mostrar que dá para você fazer com arquivos diferentes. Tá? Você não precisa usar o mesmo arquivo para montar o seu painel. É claro que na maioria das vezes trabalha-se com o mesmo arquivo, porque senão você coloca muita informação também dentro do mesmo painel. Mas aqui eu estou mostrando que você pode trabalhar com arquivo diferente também, que não tem nenhum problema, ok? Então vamos lá. Vamos usar o arquivinho mtcars. No x nós vamos colocar o name. No y, milhas por galão. Vamos colorir pelo número de cilindros do carro, tá? Colocar cor branca naquela horizontal ali, né? na margem da barra. A mesma paleta GCO. Vamos fazer aqui o sort, né, por grupos, ok? True. E o ângulo aqui do texto no eixo X, 90, tá? Aqui são algumas funções gráficas. Criei aqui o gráfico e vamos... Aqui eu coloquei uma função de fonte, tá? No eixo X para colocar o tamanho 8. Então tá aqui, ó. Esse é o nosso barplot, tá? Milhas por galão. Aqui a quantidade de cilindros, né, que esses carros têm. E aí você vê que ele colocou em ordem por cilindros, né? Então ele vai aumentando aqui os milhas, aí volta aqui, aí volta aqui. Olha que legal esse gráfico, né? Eu acho muito bacana. Aqui eu não estou falando de cada gráfico, tá, gente? Lembrando que nós temos aulas específicas explicando como monta cada gráfico. O objetivo de hoje é montar o painel. Porque como a aula é muito grande, se eu for explicar gráfico por gráfico, aí vai ter mais de 1 hora de aula, né? E não é esse o nosso objetivo. Agora nós vamos criar um scatterplot, utilizando a função ggscatter. Vamos também utilizar o mtcars. No x vamos colocar wt. No y, milhas por galão. Vamos colocar uma regressão linear, né? Vamos colorir pelo cilindro, a paleta também é o GCO e o shape também por cilindro. O shape é o tipo do ponto, tá, pessoal? E depois vamos também colocar aqui o label do x igual a 3, tá? E a cor do x também colorir por cilindro. Então vamos lá. Criamos aqui o nosso gráfico. É um gráfico um pouco mais difícil, então demora um pouquinho mais. Por quê? Porque ele cria pra gente, isso aqui é muito legal, gente. Ele cria pra gente 3 regressões no mesmo gráfico. Uma regressão para cada quantidade de cilindros. Olha que legal, né? Muito top o que a gente consegue fazer no R, né?
vai fazer isso aqui manual. A não ser que você já é um expert em Excel. Mas caso contrário, você não vai conseguir fazer esse gráfico. É muito difícil fazer, né? E não é moleza, né? Você aqui com uns poucos pontos, você cria, né? A única coisa que você fez foi colocar esse stat core e aí você coloriu por um cilindro e aí ele já gera, né, para cada cilindro uma equação. Coloca o R2, coloca o p-valor, né? Se esse valor é significativo ou não, ou seja, é significativo para todos. Pronto. Olha que gráfico top. Quanto que você acha que vale um gráfico desse, hein? Eu cobraria, eu acho que uns 250, dependendo da necessidade da pessoa. É algo que ele não sabe fazer, que você consegue agregar valor. Beleza, criamos o nosso gráfico e vocês viram que eu salvei esses gráficos, ok? Ó, salvei em BXP, DP, BP e SP, ok? Tudo salvo aqui, bonitinho. Agora, olha como nós vamos criar o nosso painel gráfico. E o primeiro painel gráfico seu criado no R com gráficos diferentes, né? Claro. Vamos utilizar uma função chamada ggArrange, ok? Nessa função, você coloca o nome dos gráficos, o tanto de gráfico que você tiver. Vou colocar aqui 3 gráficos, tá? BXP, DP e BP. Não coloquei o último aqui, o SP, não. Só para mostrar para vocês. Como eu disse, nós vamos ver várias formas aqui de fazer, tá bom? Então essa é a primeira. Aqui eu coloquei uma função que você nem precisa, só para remover o texto do X. Você lembra que aqui tinha muito texto? Nós vamos tirar isso aqui, tá? Não dá para colocar esse texto dentro do painel. Então nós vamos remover e por isso eu utilizei a função rremove xtext. Lembra que ele foi chamado aqui em cima de xtext, né? É o texto do eixo X. Labels. Você lembra aquelas letrinhas que você vê nos gráficos? A, B, C. Tá aqui. A, B, C. Número de colunas do seu painel, 2. Então, nós vamos ter 2 colunas. Número de linhas, 2. Né? E olha como vai ficar o nosso painel. Olha que legal. Tem o primeiro gráfico, segundo gráfico, terceiro gráfico e as letrinhas A, B e C. Aqui ficou em branco, eu não tenho o quarto gráfico. Poderia colocar o SP, mas não quis colocar aqui nesse caso. Então dá para fazer desse jeito, tá? A ordem do gráfico aqui segue a ordem que você colocar aqui, ok? Então se você quiser alterar essa ordem, você só alterar aqui, tá bom? E o label aqui você escreve o que você quiser, tá? O comum é ABC mesmo, né? Seguir o alfabeto, mas você escreve o que você quiser. O label é seu, tá? Temos outras formas de fazer utilizando outros pacotes, tá bom? Quer dizer, a mesma coisa, só para eu mostrar que tem outros pacotes, caso você queira utilizar. Então, nós temos aqui o callplot, que ele tem a função plot e grid, que é a mesma organização. Você está vendo que não muda nada? É a mesma organização. Então, é praticamente a mesma função, com nome diferente, no pacote diferente. Rodei aqui, pronto. Muda nada. Nada, tá? E nós temos ainda o grid extra, que você pode utilizar a função grid.arrange. Fizemos também a mesma coisa, só não coloquei o label. Caso você não queira fazer com label, tá aí. Ok? E lembrando, gente, porque talvez eu não falo tudo e aí a pessoa fica confusa. Você pode fazer o que você quiser aqui no gráfico, tá? Adicionar título, tamanho de letras, tudo que nós aprendemos até agora você pode fazer. O gráfico você monta do jeito que você quiser, personalizado. Depois você só vai juntar, tá? Então, quando a gente vai montar o painel, essas funções, qualquer uma que você escolher, que você preferir, ggArrange, plotGrid ou grid.arrange, ela só vai juntar os gráficos. Ela não faz mais nada além disso, tá bom? Então isso é importante, né, você saber. E nós podemos, olha que legal, hein? Nós podemos adicionar anotações no nosso gráfico, no nosso painel. No gráfico você já está acostumado a fazer. Mas olha como que faz no painel, hein? Eu vou salvar aqui com o nome de figura, tá? Vou fazer um ggArrange de novo, tá? Ó, agora um pouquinho diferente, tá? Coloquei o SP
BP mais a fonte aqui, né? E número de colunas 1, número de linha 2. Então eu vou criar aqui só com 2 gráficos, tá bom? Olha como que vai ficar. A gente usou só SP e BP. Ó, tá aqui, ó, SP e BP. São 2 gráficos maiores, né? Então a gente colocou só eles dentro do painel. Agora eu vou colocar algumas anotações. Vou utilizar o Annotate Underline Figure. Isso daqui você pode colocar vários tipos de texto. Aqui eu vou mostrar vários deles dentro do seu painel. Não é dentro do gráfico, tá? É dentro do painel como um todo. Se você quer dentro do gráfico, você cria igual nós ensinamos nas últimas aulas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro você tem que colocar o nome do seu painel, Figure, no caso. Top. Top você vai colocar um título, né, no seu painel. Então nós vamos colocar aqui, ó, Visualizing MPG, cor vermelha. Eu quero ele negrito, então eu coloco esse face igual a bold, bold é negrito. Size 14, então tamanho 14, ok? Bottom, né, para eu colocar um texto lá embaixo, essa parte de baixo aqui. Vou utilizar também o text group e vou colocar o data source, mtcars dataset, cor azul, ok? Hajuste igual a 1. O hajuste é para você colocar alinhado à direita, alinhado à esquerda, centralizado, tá? Aqui eu acho que é alinhado à direita. Aqui vai ficar nesse cantinho aqui, ó. X igual a 1, que é onde é para começar, né? Então você pode colocar aonde você quer que comece. Então x igual a 1 ele já foi testado, né? Vai ser bem essa pontinha aqui. Você tem que ir testando. Face italic, então agora não vai ser negrito, vai ser itálico. Tamanho 10. Left, então nós vamos colocar um texto à esquerda, aqui. Text.grop. Figure arrange use ggpubr. Vamos colocar a cor verde. Rot 90. Por quê? Porque eu não quero o texto nessa direção. Eu vou rotacionar ele para ele ficar igual tá aqui o MPG, né? Para ele ficar bem aqui do lado. Right. Vamos colocar um texto aqui. I'm done. Thanks. Só para colocar algum texto, tá, gente? É um texto só para vocês entenderem. E o label da figura. Figure 1. Figure face bold. E vou rodar, tá? Olha como que vai ficar. Ó, colocamos um título. Ok? Aqui no gráfico. Lembrando que esse título tem que servir para os 2 gráficos, né, gente? Porque ficou só ele. Colocamos o texto aqui à direita. Colocamos source aqui embaixo, ó, né, aqui no cantinho, data source. Colocamos o texto aqui à esquerda. E colocamos esse label aqui em cima. Então dá para adicionar título em tudo quanto é lugar. O que você tem que tomar cuidado, ó, você lembra quando nós fizemos o gráfico, que o R2 aqui ficou direitinho? Agora ele já não ficou. Porque a gente começou a adicionar tanta coisa e ele saiu de posição. Aí pode ser que você vai ter que voltar lá e trocar onde esse R2 está. Talvez colocar aqui mais para cá, né? Para ele não ficar desse jeito, tá? Isso é importante. Mas aqui, então, você aprendeu a colocar o que você quiser, o texto que você quiser aqui nas regiões do seu painel, para deixar seu painel cada vez mais bonito, né? Agora nós vamos aprender a modificar as colunas, tá? Olha que interessante que eu vou fazer. É um pouquinho mais complicado, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Agora eu quero criar um painel onde eu vou ter esse gráfico SP aqui na primeira linha, mas a segunda linha eu quero quebrar ela e colocar o BXP e o DP. Então eu vou ter um gráfico aqui em cima e 2 aqui embaixo. Olha como que eu faço isso. Eu coloco GG Arrange, coloco o SP, e agora, ao invés de eu colocar BXP e DP, não, eu coloco outro GG Arrange dentro do GG Arrange principal. Aí nesse GG Arrange aqui eu coloco BXP, DP, número de colunas igual a 2, que eu vou colocar um aqui e o outro aqui, então são 2 colunas. Labels BC. Fechei esse GG Arrange, continuo o GG Arrange principal. Quantas linhas que eu vou ter aqui no meu gráfico principal? 2. E o label do SP vai ser A, porque os outros 2 labels já vai vir aqui pronto. Olha como que fica. Olha que legal, hein? Ó, então ficou aqui,
igual a gente colocou, o SP é o primeiro gráfico, recebeu o label A. O BXP é o segundo gráfico, recebeu o label B, que está aqui. E o DP é o terceiro gráfico, recebeu o label C. Então é assim que a gente monta um painel com quantidade diferentes de gráficos dentro de cada linha. Olha que legal. E agora nós vamos fazer aqui o chamado GGDraw. Olha que interessante que vai ficar. Deixa eu fazer aqui para explicar para você. Ó, é outra função que dá para a gente utilizar também, é o GGDraw. O GGDraw, aí você abre e fecha mais e coloca DrawPlot. O DrawPlot você vai colocar na ordem que você quer que eles apareçam, ok? Então você vai colocar, ó, BXP é o primeiro gráfico. X igual a 0, tá? Então o X aqui igual a 0 quer dizer, o gráfico vai começar bem aqui, tá? O X igual a 0. Lembra do nosso eixo cartesiano. Y igual a 0,5. O ponto 5 é para ele saber que vai começar na parte de cima do gráfico. Aí, largura, 0,5 também. Altura, 0,5. Ok? Aí vamos lá. Aí a gente vai para o segundo. O segundo, ó, vai ser o DP. Ele já vai começar no X igual a meio. Então ele já começa para cá. Isso aqui você está falando para o gráfico. Ó, um começou no 0, o outro começa no meio, tá? Porque a largura é meio. Se a largura é meio, né? Então 0 mais meio começa em meio. Largura meio, altura 0,5. Mais. Aí você vai para o próximo. O BP. BP, x igual a 0, y igual a 0. Né? Então ele começa aqui embaixo. Largura 1. Ó, quando eu coloco largura 1, eu estou falando para ele, ó, vai pegar o painel gráfico inteiro. Porque se os outros dois eram meio, meio mais meio igual a 1. E a altura eu coloquei 0,5. É a mesma coisa daqui. Poderia colocar mais alto, poderia colocar mais baixo, do jeito que eu quiser. E aí a gente coloca draw plot label e coloca aqui, ó, label A, B e C, o tamanho que eu quero que esse label apareça e aonde que ele vai aparecer. Então, ele não precisa aparecer nesse cantinho aqui apenas. Eu posso colocar aqui no meio, posso colocar aqui, aonde eu quiser. Essa função aqui é mais complicada, né? Eu concordo que o GGDraw é um pouquinho mais complicado, mas você consegue fazer mais coisas. Ele te permite personalizar mais aquilo que você precisa fazer. Igual eu falei, você pode colocar o label onde você quiser, né? Então tem muita coisa que dá para você fazer com essa função, né? E nós ainda temos o grid.arrange. Grid.arrange, vamos fazer esse exemplozinho aqui, ó. Nesse exemplo, ó, eu coloco o SP aqui no primeiro, né? Aí eu abro o arrange group, onde ele vai já entender que isso daqui está vindo para a segunda coluna, e eu coloco a segunda linha, desculpa, e eu coloco os dois, BXP, DP, coloco que o número de colunas é 2, e depois fecho nesse grid arrange colocando que o número de linhas é 2. Então, aqui fica o gráfico. Aí o gráfico mais simples, sem utilizar o ABC, né? Se você não precisa, o grid.arrange é muito bom. Agora, nós vamos criar mais um aqui com o grid.arrange. Agora a gente colocou BP, colocamos BXP e SP. Olha que interessante, que agora eu não usei essa função arrange group. Coloquei aqui. E aqui eu só coloquei em linha separada para você entender, tá? Não precisa. Só coloquei para você entender. Ó, o BP vai vir aqui em cima, o BXP e o SP aqui embaixo. Coloco número de colunas igual a 2, número de linhas igual a 2 e coloco layout metrics, onde eu coloco rbind 1,1 e 2,3, tá? Então ele vai entender aqui que na primeira linha eu só vou ter uma coluna e na segunda linha eu vou ter 2 colunas no caso. E aí ele monta esse gráfico aqui pra gente. Ok? E aqui nós temos mais possibilidades. Ainda não acabou, né? Nós podemos utilizar aquela função arrange group, tá? Utilizando também esse layout de matriz. Então aqui é a mesma coisa, né, que nós fizemos, tá?
São só formas diferentes, tá? Aqui ele salva pra gente, né? Na verdade, esse arranjo, tá? E aí nós vamos transformar ele num plot utilizando o as_ggplot, ok? Isso aqui ele só montou o arranjo. Agora nós vamos transformar em gráfico, utilizando, né, o ggplot2 no caso. Porque aí a gente pode colocar o drawPlotLabel. E aí a gente faz aqui o label ABC, o tamanho, onde eu quero que ele aparece, tudo aquilo que a gente já está acostumado. Aqui um jeitinho um pouco mais complicado, na minha opinião. Né? É o mesmo gráfico, só que um pouquinho mais complicado. Porque a gente já tinha feito ele aqui, né? Só que sem o label, né? A gente não tinha colocado o label. Agora, uma forma de você colocar o label também. Ok? Agora, utilizando o pacote grid. Vamos aprender aqui também um pouquinho diferente. Primeira coisa, para usar o grid, a gente tem que colocar esse grid.newPage, só para ele entender que, né, ele é uma nova página. Você pode ver que aqui ficou em branco, tá? Para ele começar. Nós vamos criar um layout com 3 linhas e 2 colunas. Então nós vamos colocar aqui a função pushViewPort, entre parênteses, viewport, entre parênteses, layout igual grid.layout, nrow igual a 3, ncol igual a 2. Aqui nessa linha você só vai mudar o número de linha e o número de coluna, tá bom? Não muda mais nada na função. E aí nós vamos criar uma função aqui, na verdade já está criada, né? Que ela define a região dentro desse pacote gráfico, desse painel gráfico, o seu gráfico vai aparecer. Então nós vamos chamar aqui de defineRegion. Ele vai ser um function com o número da linha e o número da coluna, onde eu vou ter a função viewport layout.pos.row igual a row, então, né, em qual linha que está, e o layout.pos.col igual a col, igual a coluna que está, ok? Então montamos essa função e vamos criar o nosso gráfico. Então vamos agora, né, arrumar os plots. Vamos colocar o print sp, que é o nosso plot, né? vp igual a defineRegion, ó, o nosso defineRegion, a funçãozinha que nós colocamos aqui, linha igual a 1, coluna 1, 2. Então aqui eu estou falando o quê? Eu quero que esse primeiro gráfico esteja na linha 1 e ele abrange a coluna 1, 2. Olha o que vai acontecer. Está aqui. Então ele vai pegar a área gráfica inteira. O meu segundo gráfico, o bxp, eu quero que ele esteja na linha 2 e apenas na coluna 1. Está aqui. O meu terceiro gráfico, dp, eu quero que ele esteja também na linha 2, só que agora na coluna 2. E o meu último gráfico, bp, eu vou remover, né, o label lá do x, para não ficar aquele label enorme. Ele vai estar na coluna 3, desculpa, na linha 3, e vai pegar a coluna 1 e 2. Olha que painel gráfico interessante, né, que nós acabamos de montar. Então eu tenho 3 linhas, tenho 4 gráficos, e eu consigo fazer isso. Na linha 1 eu quero um gráfico, na linha 2 eu quero 2 gráficos, na linha 3 eu quero um gráfico de novo. Olha como você consegue personalizar. Essa é a grande diferença de quando você trabalha com programação. O céu é o limite. Você faz o que você quiser com esses gráficos, coloca na ordem que você quiser e de uma forma muito simples. Você tendo esse código aqui na sua mão, e quem é meu aluno tem, você não tem dificuldade nenhuma. Se alguém te pedir hoje para fazer um painel desse, mas o painel é 8 gráficos. O que tem? Você só vai mudar isso daqui, né? Vai mudar aqui número de coluna e número de linhas, né? Até deixar os 8 gráficos. Simples. Não tem nenhum segredo. Aqui você só trabalha com linha e coluna. Os gráficos você já criou lá em cima, né? Primeiro, início da aula, a gente criou os gráficos. Agora nós vamos colocar uma legenda comum para os gráficos. Lembrando que aí tem que ser o mesmo tipo de gráfico, né? Aqui nós estamos até unindo arquivos diferentes dentro desses gráficos, né? Então, se você vai utilizar uma legenda comum, tem que ser o mesmo gráfico e o mesmo tipo, do mesmo arquivo, né? O mesmo tipo de observação que você está olhando no gráfico e no outro, tá? Então a gente vai utilizar aqui o ggArrange. Vou colocar os gráficos bxp e dp, label
A e B. Common legend igual a true, legend bottom. Então vai estar aqui embaixo a legenda e a legenda é comum para todos. Olha como que fica. Tá aqui embaixo. Mais uma vez, tem que ser gráfico da mesma informação. O gráfico pode ser diferente, mas a informação tem que ser a mesma. No nosso caso aqui é dose que nós estamos mostrando, tá bom? Agora nós vamos misturar tabela, texto e gráfico, tudo num ponto só. Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar o arquivinho do R chamado Iris, né? Você já deve conhecer esse arquivo. É um arquivo que a gente acaba utilizando muito. Deixa eu fazer um head dele aqui que fica mais fácil, né? Senão ele fica muito grande. Mesmo sendo Iris. É um arquivinho que tem 5 colunas. Tem comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala, largura da pétala e a espécie, tá? Então é isso que nós temos. Nós vamos criar aqui primeiro um gráfico de densidade, utilizando o ggDensity. Arquivo Iris, X, comprimento da sépala. Vai ser colorido, né? O gráfico vai ser colorido pela coluna espécie e a paleta também o GCO. Então vamos criar aqui o nosso gráfico. Criei. Vamos ver o nosso gráfico. Tá aqui, né? Nosso gráfico de densidade para cada uma das espécies. Beleza. Agora nós vamos criar uma tabela, tá? Utilizando a função deskStatBy, onde nós vamos ter o íris. Nós vamos fazer uma mensuração do tamanho da sépala, ok? Measure.var. Então nós vamos comprimento da sépala separado pelas espécies, ok? Olha o que vai gerar aqui de arquivo. Vamos ver se ele mostra aqui pra gente o resultado. Mostra, tá? Então você vai ter um monte de coisa. Tem aqui por espécie, tamanho do arquivo, mínimo, máximo, mediana, média. Alguns que eu nem sei, confesso para você. Desvio padrão, erro padrão. Talvez isso daqui seja intervalo de confiança, não tenho certeza. Variação, coeficiente de variação e variância. Nós vamos pegar aqui, eu não vou pegar esse monte de coluna, eu vou pegar só algumas. Espécie, tamanho do arquivo, média e desvio padrão, tá? E nós vamos aqui gerar, né? Utilizando o gg.text através do stable, que foi o arquivinho que a gente criou, só para a gente criar uma tabela bonitinha no R, tá? Aqui não vai dar para a gente ver. Deixa eu ver se eu clicar aqui se ele mostra. Aqui, mostrou sim. Essa daqui é uma função para a gente criar uma tabela no R. Isso aqui é coisa também. Eu não fiz uma aula específica de tabela, mas eu posso até fazer ensinando a criar tabela dentro do R. Então você usa a função ggTextTable, coloca rows aqui igual a null, né? E coloca o tema que você quer. Aqui a gente utilizou esse morange, morange, né? E aí fica desse jeito, fica bem legal. Beleza. Agora eu vou criar um texto, gente. Esse texto vai ser um paste, né? Falando aqui do arquivo. Então a gente vai juntar aqui um monte de coisa, né? Dentro aqui do arquivo. E vamos salvar esse texto, ó, utilizando ggParagraph, que é para criar um parágrafo. Então, text igual a text, face italic, size igual a 11, cor igual a preta. Então, eu vou criar aqui. Olha que interessante, nós criamos um gráfico, criamos uma tabela e criamos um texto. Olha que coisa interessantíssima, né? Muito, muito legal. E agora a gente vai fazer o ggArrange. Então nós vamos colocar aqui os 3. Número de colunas 1. Número de linhas igual a 3. Então eu vou colocar um embaixo do outro, né? Aqui a gente só mudou as alturas. Então o gráfico vai ter 1 de altura, a tabela vai ter meio e o texto 0,3. Como saber isso, Léo? Testando. Você vai colocando as alturas, vai fazendo os testes. A hora que ficar do jeito que você quer, você para ali. Aqui já foi testado no caso. Olha o que vai acontecer. Olha que bonito que ficou. Hoje, gente, aquele label, aquele caption que você coloca nas figuras, figurinha 1, tá, lá. Você faz tudo no R. Você não precisa fazer em Word, não. Tá? Dá pra fazer tudo. Olha que bonito que fica isso daqui. Pra você mostrar numa reunião. Tá tudo na figura, você nem tem que falar. É muito top, né? Vamos lá. Dá pra gente adicionar elementos dentro do gráfico. Então eu tenho o meu gráfico deste P. E nós vamos colocar Annotation Custom. O Annotation Custom, nós vamos utilizar a função ggplotgrob.
Então vamos colocar a nossa tabela. O stable P, você coloca o x mínimo, o x máximo, ou seja, onde a altura nessa tabela e aonde começa o y. Pode colocar o y máximo também se você quiser. Aqui eu não coloquei, né? Coloquei 0,7 aqui no y. Olha como é que vai ficar. Mais uma vez, gente, esses valores aqui é teste, não tem como saber, cada gráfico vai ser um diferente. Olha como fica, olha que legal, eu tenho o gráfico de densidade e dentro dele eu tenho a tabela. Agora não é nem um painel, né? Um dentro do outro. Olha que top que fica você mostrar isso daqui numa reunião ou entregar isso aqui para um cliente. Coisa que as pessoas não vê. E que é bom de entender, porque não adianta também você fazer uma coisa muito complexa, mas aqui não. Você está dando um monte de informação pro cara. Isso é muito bom. E aí, né, tudo no mesmo gráfico agora. Vamos criar aqui um P1, onde nós vamos ter um GG Arrange com SP e BP, ok? Olha o nosso P1 aqui, ó. Olha que legal, tá aqui, né? Vamos criar um P2 com o DSTP, a tabela e o texto. Olha que legal. E vou criar um PFI, onde nós vamos ter P1 e P2. Olha aqui como é que vai ficar o nosso gráfico. Olha como é que ficou. Olha que painel gráfico completo, né? E aí, se você gostou, você salva. Vamos aqui, né? A gente não tinha definido a trilha de dados, então vou definir aqui o 7WD. E vou salvar como PNG, painel gráfico. Só pedir para fazer o print de PFI, DevOff. Isso aqui vocês estão acostumados a fazer. Salvei o meu gráfico. Vou lá na minha pasta agora para ver como que ele ficou. Ó, vamos lá. Elaboração de gráficos. Vou pegar aqui, já chama painel gráfico. Está aqui embaixo. E aqui está o painel. Muito legal, né, gente? Muito, muito legal. Aí você tem que tomar cuidado, né, para ver se está salvando direitinho aqui, né? Igual aqui a gente teria que ajustar aqui o nome das espécies. Aí isso você tem que fazer esse ajuste. Talvez aqui está muito próximo esse nome, aí você chega ele mais para cá. Mas aí são ajustes que você vai fazendo dentro do seu gráfico. O seu painel está pronto para entregar para o seu cliente, né? Um painel igual esse daqui, gente, aí... Se ele já for cliente, dá para você fazer por uns 800, 750, 800. Se não for, é R$1.000. Porque é um painel muito complexo e ele sabe que ele não vai conseguir fazer isso aqui, né? Então, R$1.000, uma figura igual essa. E agora que você tem o código e sabe como fazer, você talvez demore aí umas 2 horas para fazer. Vamos colocar isso porque é muito detalhe, né? Até montar os gráficos. Umas 2 horas dá para fazer uma figura dessa. E se você gastar 3 horas, está ótimo, né? R$1.000. Ah, Léo, tô começando, vou fazer por 700. Tudo bem. Vai por 700, gasta 3 horas, você ganhou mais de R$200 a hora. Tá ótimo, né? Bom, então, na aula de hoje é isso. E eu vejo você na nossa próxima aula. Até mais.